Estamos meditando sobre frutos e João 15, do 4 ao 8, tem um desafio para permanecermos em Cristo e o resultado natural disso é que daremos muitos frutos. Particularmente, eu entendo que precisamos voltarmos para Cristo e seus ensinamentos, encontrando a essência da espiritualidade tão esquecida das nossas práticas diárias. Não falo de religião, eu falo do Cristo, tão esquecido e ignorado pela capa pesada e engessada das nossas liturgias. Ele mesmo declarou que o Pai busca seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus transfere a adoração que estava ligada a um lugar físico, que era o templo, e oferece-nos uma experiência pessoal e intransferível. Isso é extraordinário. Essa é apenas uma das tantas mudanças que ele nos propõe para caminharmos com ele, livres das amarras tão comuns à religiosidade corrente ainda hoje. Prossigamos, pois, ao encontro do Jesus de Nazaré para viver a extraordinária experiência dos seus ensinos e do alcance do seu grande amor para com a humanidade. Como eu já citei, a nossa reflexão está em João 15, do versículo 4 até o versículo 8, que vai nos dizer assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Permaneçam em mim. Esse é o apelo central da história da videira e dos ramos. Pedro, quando questionado se os discípulos também queriam abandonar Jesus, já havia respondido: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, no capítulo 6 desse mesmo livro, versículo 68. Jesus estava preparando os discípulos para momentos difíceis, e o ensino central do capítulo 15 é: permaneçam em mim. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Das podas e limpezas necessárias, Deus se encarrega. Se alguém não permanecer em mim, como diz o versículo 6, secará. Infelizmente, muitos conhecem exemplos de seguidores que deixaram de depender de Jesus e acabaram não podendo fazer mais nada, como diz o versículo 5, que sem ele nós não podemos fazer coisa alguma. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, perceba a fundamental importância dos ensinamentos de Jesus no papel de limpeza que a Bíblia tem. Nisso é glorificado meu Pai. A finalidade da nossa vida como povo de Deus neste mundo é revelar a beleza do amor de Deus. E esse amor, nós sabemos que ele é um dos frutos, lá descrito em Gálatas capítulo 5, ele vai falar dos frutos espirituais, e o amor é então aquele que vai levando, vai puxando, vai encabeçando todos os demais dons, porque Jesus disse que quem não ama não pode ter nascido novamente. E que se nós amamos a Deus e amamos o nosso próximo, estamos cumprindo então as exigências do mandamento. Um dos termos prediletos de Jesus era traduzido por permanecer.
ficar ou continuar. Retrata um relacionamento profundo, próximo e duradouro. Por exemplo, Jesus disse: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. A ideia é de que a vida do discípulo é inteiramente formada pela palavra de Jesus. Como Jesus escreve: o Filho está no Pai e o Pai no Filho. De modo semelhante, quando permanecemos em Cristo, o Filho está em nós e nós estamos no Pai e no Filho. O Pai e o Filho vêm habitar dentro de seus discípulos. Esse é o significado de permanecer em Cristo. Não somos capazes de permanecer nele mediante nossa própria força. Esse relacionamento só se torna permanente pela iniciativa graciosa do próprio Deus, que escolhe habitar dentro de nós por meio do seu Espírito. Essa realidade implica compromisso tanto da parte de Deus como da parte do discípulo. A habitação de Deus em nós e nossa permanência em Cristo não são passageiras nem temporárias, mas sim duradouras, permanentes e eternas. Jesus preparou seus discípulos para a sua partida, instruindo-os a permanecer em estreita comunhão com Ele. A figura da videira ilustra intimidade e frutificação. Para sustentar a vida espiritual genuína neste mundo, os cristãos devem permanecer intimamente ligados a Cristo. Quero ainda falar, quando ele vai dizer aqui do verbo permanecer, o que é fundamental para a compreensão da nossa vida e da nossa caminhada junto com o nosso Mestre. O discípulo em crescimento, em quem o Pai e o Filho vivem por meio do Espírito, devem estar continuamente ligados a Jesus. Quem não permanece, como já foi citado anteriormente, é separado da videira e da vida que ela proporciona. Um ramo vivo produz cachos de frutos. A união com a videira permite que a vida de Jesus flua através do discípulo e frutifique. Os que alegam estar unidos a Cristo, mas não produzem frutos, são inúteis e serão queimados. Aqueles cuja vida estiver em harmonia com Jesus pedirão o que quiserem e obterão resposta, pois a palavra de Jesus controla suas orações. Isso trará glória ao próprio Deus. Quero concluir dizendo que os discípulos de verdade terão uma vida transformada e frutífera, porque viverão um relacionamento de amor com Jesus, com o Pai e também com os seus semelhantes. Eu estava pensando hoje o que falar sobre esse tema de dar frutos, de dar mais frutos, como é o desafio de hoje. E essa palavra aqui que nós temos da metáfora da videira veio à minha lembrança, porque Jesus diz que quem permanecer nele não só vai dar fruto, como vai dar cada vez mais frutos para a glória de Deus. Ao contrário, quem não está ligado a Jesus não frutifica e por isso não tem como dar frutos ou mais frutos ou frutificar. Eu quero deixar esse desafio para nós, fazermos uma releitura da nossa vida com Cristo, dos seus ensinamentos em nós, norteando a nossa vida, norteando as nossas decisões, norteando o nosso testemunho pessoal e o alcance disso na vida da humanidade. É um grande desafio e eu espero que nós possamos dizer sim, porque Jesus, ele já disse sim para nós. Que Deus nos abençoe, nos ajude e receba um grande abraço amoroso da pastora Betinha. Amém.